eu sinto que a gestação, ela é muito... É isso, é muito intenso, né? No 8 e no 80, assim. Ela pode ser muito frustrante até na relação sexual ou muito potente, porque ao mesmo tempo é a maior descoberta do nosso próprio corpo, né? Tanto como potência como intimidade, é um ser crescendo dentro da gente. E como que é importante, né? Até quando você faz fisioterapia perineal para poder ter o trabalho de parto e tal, esse lance de você se tocar, né? Que era uma coisa que eu fazia, mas não era tão comum. Eu até usava vibrador e tal, mas esse negócio de tocar, de se tocar, era um troço que era estranho pra mim. Eu mesma, assim. Aí ela, não, se toque. Não é se toca... Só também tem o prazer, mas esse toque é tipo pra conhecer o seu corpo, né? Tipo, se conheça, sabe? Sim. Você não toca no seu músculo, você não massageia seu músculo, você não tá com dor aqui, você não... E nada, né? Então é muito maluco como é um lugar que a gente esquece que a gente tem que trabalhar, né? A gente fica aqui, ela fica praticamente a serviço. Sim. Né? De alguma coisa. E aí esperando uma coisa estranha. Mas eu fiz tanta massagem de períneo com óleo de coco que eu não tava mais com tesão nenhum de tocar ali. Era a preparação pro parto normal só. Você tava focada ali, eu tava muito focada. Eu acho que eu tenho esse problema. Então, quando eu tô focada no negócio, eu tô focada naquilo. E não experimentando as sensações que aquilo poderia Não, era assim, tipo, 5 minutos de massagem no períneo. Sabe assim? Protocolo. Era isso. Nossa, trava, respira. Yoga, né? Fiz yoga de gestante, gestação toda. Então respira, trava o períneo. Era esse meu exercício. Eu não relacionava aquilo com sexo em momento nenhum. Que coisa, eu queria ter feito, porque eu me sentia muito poderosa. Mas eu me sentia muito poderosa como assim, no trabalho eu era muito poderosa. Em casa eu era muito poderosa, né? Ele fala que eu fiquei mais mandona ainda do que eu já sou. Mas pra sexo, de jeito nenhum. Não linkou os pontos, né? A sexualidade. E o parto é um ato tão sexual, né? As pessoas não enxergam assim, né? A gente acha que também não percebe até passar, né? Por isso. Já, acho que é um passo intenso pra gente chegar até no parto orgástico, né? Que deveria ser natural, né? Porque fica tudo inchado ali, pronto pra poder realmente ter prazer, né? Na hora da passagem da criança. Então, acho que as nossas crenças culturais, a nossa ancestralidade, esse lance muito católico, religioso, né? Que mesmo que a gente não seja, a gente carrega, né? Eu acho que pode ter muito a ver. Aí, falando sobre isso, vou puxar um gancho que é... Gente... E a sexualidade da mãe de vocês? Nunca sei. Nunca desconheço total. Sua mãe fez sexo? Eu acho que não. Acho que nunca fez. Sua mãe fez sexo? Eu sei, assim, que meu pai é muito mais sexual do que ela, né? Isso ele até já falou pra mim. E meu pai em casa, ele é bem assim, de quebrar tabu, andar pelado em casa. E super tranquilão, sabe? Fala de sexo com a gente. Inclusive, quando eu comecei minha vida sexual, né? Ele que veio conversar comigo. Ele que veio conversar sobre camisinha, enfim. E a minha mãe, não. Minha mãe sempre teve muito tabu, nunca conversou comigo. Também, até inclusive em relação à menstruação, tudo foi muito... poucas informações, né, e o resto eu tive que me virar sozinha. Então, por exemplo, masturbação, né, sempre foi um tabu, inclusive para eu entender que eu poderia, né, explorar o meu corpo, assim. E o pouco que eu tive de conhecimento, de abertura, foi em relação ao meu pai. Então, a minha mãe também é uma figura meio santa, assim, meio, né, assexuada. Não, nunca falei de sexo em casa com meu pai, com minha mãe, com ninguém. É muito maluco, absolutamente, né? Ninguém. Eu fui descobrir que sexo exigia movimento, que pra mim era só ficar um homem em cima da mulher, igual no livro. Eu fui descobrir, eu já namorava. Nossa, gente. Eu já namorava, tinha 16 anos, que eu descobri que tinha um movimento envolvido. Eu não sabia. Sim. Então, daí que eu fico pensando, né? Eu não sabia que existia um buraco na vagina. Eu cheguei nesse ponto, entendeu? Sério? Eu lavava assim, ó. Eu não sabia. Então é grave o negócio. Eu fui ter meu primeiro orgasmo com 21 anos. Mas você tá bem? Tem gente que tá sozinha, porque uma amiga minha pegou e falou assim: nossa, mas você nunca se masturbou? Eu falei, não, como que faz? Eu procurei no Google. E achou no Google? Achei no Google. Google me ensinou. E deu certo. Deu certo. Ai, tanto Google. Depois eu ensinei na minha amiga.
Então, assim, na minha casa... Pode dar dica pra todo mundo que não conseguiu, é só procurar no Google. Então, na minha família, não, nunca teve esse tema. Parece que com os meus irmãos, o meu pai chegou a dar um livro, sabe? Que eles me contaram, assim. Gente, que doideira, né? Mais uma vez, o machismo. Não, e você vê que a gente tá falando isso da gente santificar, né? Não sei o que, a figura da mãe, que tem a ver com o que a gente santifica a nossa mãe, né? Sim. Como que a gente enxerga a nossa mãe? Nossa mãe não é um ser sexual, nossa mãe não é uma pessoa que vai se casar de 4. Não imagina, pode, né? Imagina essa Não, posição. de jeito nenhum. Exatamente. Minha mãe nunca atrasou. Nem vai. Não, nem vai. Mas eu assim, eu não tenho esse bloqueio, sabe? Em relação, tipo, a querer proteger, a eu querer santificar a minha mãe, assim. Mas eu sinto que... É natural. Ela impôs isso, assim, dela, né? De não se abrir com a gente, não pra falar. Porque é assim, né? Mas eu não tenho esse bloqueio, né? Inclusive é uma coisa que eu penso em relação à minha filha, né? Já que tem 2 meninas, assim, e a Julieta, eu percebo, ela já se toca, né? No banho, muitas vezes ela se toca, ela coloca objetos ali, e eu fico pensando, assim, o quanto, né, deixar livre, assim, só observar e tal, né? Não intervir, para que isso não seja um tabu, né? Para que ela aprendesse de uma forma natural. É natural, não incentivar e nem ficar coibindo, né? Até porque Sem tirar a mão daí, menina, né? é uma descoberta, não é um ato sexual. Exatamente. Assim, do ponto de vista que a gente enxerga o É uma sexual. parte do corpo. Ela tá descobrindo a parte do corpo, como ela descobre a boca, como ela descobre a orelha, né? Exatamente. A gente que traz essa carga, né? Tipo, tira a mão daí, menina, Carga tira a mão daí. nossa. Começa daí nossos traumas, né? Nossa dificuldade Porque de dá lidar. vontade de falar, né? Então você que tem que pensar assim, não, mas por que eu vou falar pra ela tirar, né? Só uma parte do desenvolvimento dela. Sendo que o homem na rua, às vezes, vai dar uma mexidinha e todo mundo, até hoje, Tudo adulto, dá uma normal. mexidinha e tá tudo certo.